aqui para dar início à nossa live. E, primeiramente, naturalmente, quero te agradecer muito ter aceitado esse convite. Você tem uma participação indireta aqui no MOVE, porque um dos artigos aqui no MOVE é comentando um artigo seu, que foi publicado, se lembro bem, em 2011, na Revista Brasileira de Direito Animal, um artigo chamado Especismo Religioso, um artigo fantástico, nos ajudou muito aqui no MOVE a perceber outros ângulos e a trabalhar aqui os nossos conteúdos. E vamos marcar uma live sobre esse artigo, né, especificamente sobre ele, para a gente comentar uma outra data. Quero saudar mais uma vez a turma que está chegando aí e agradecido ao professor Fábio, quero te chamar para dar as suas boas-vindas, para logo em seguida a gente iniciar o nosso roteiro aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado pela paciência. Boa tarde, boa noite, né, a todos. Eu, como eu disse, né, fiz uma entrada lá, Ecologia Profunda. Se o Daniel estiver por aí, deve estar se divertindo. Uhum. Também cumprimento a Cristal e a Viviane, que fizeram duas postagens comentando que eu, em alguma medida, as influenciei para a dieta vegana. Fico muito satisfeito, muito contente de saber. Um abraço às duas. E estamos aqui, então. O celular está bambeando porque não está totalmente carregado, então está carregando, está Não tem equilibrado. problema. A gente está te vendo bem, não tem problema não. É verdade, houveram comentários, né, com a divulgação dessa live de pessoas agradecendo ao professor Fábio porque foi influenciada por ele para chegar ao veganismo. É isso aí, né? Causando impacto. Bom, primeiramente, fazer aqui uma breve apresentação, muito resumida e sucinta, do professor Fábio. Então, ele é professor de Direito Administrativo da UFRJ, é professor de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá, ele é diretor de pós-graduação, estrito sensu, em Direito da Faculdade de Guanambi, na Bahia, é coordenador do Centro de Ética Ambiental da UFRJ, da UF, enfim, e outras qualificações. E eu queria te passar a palavra, Fábio, para que você se apresentasse da maneira que considerar mais adequada e já também te passando uma pergunta antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é uma pergunta que eu sempre faço aos convidados aqui, e a Nath, quando convida, também faz, que é o seguinte: o que te despertou a se dedicar aos animais, à natureza? Se existe alguma influência espiritual, religiosa, nessa dedicação tão intensa que você tem, me diga brevemente, antes de começarmos a entrar efetivamente no tema da ecologia profunda e da ética animal. Rafael, esta pergunta não é simples, né? Eu vou procurar resumir em poucas palavras. Assim, em muitos casos há um turning point, né? Um ponto de virada, né? Eu já li a respeito, já tinha uma prática relativamente afinada à ética animal, mas o meu ponto de mudança foi, inclusive, por meio da Larissa, da minha esposa. Porque em 2004, quando nós voltamos de Coimbra, fiz uma parte do doutorado em Coimbra, e ela foi também por um intercâmbio da PUC. Quando nós voltamos, ela me disse que a irmã dela estava com um documentário chamado A Carne é Fraca. Uhum. E ela, então, me convidou para assistir, e eu fiquei, claro, muito impactado com o documentário, né? Com as imagens, né? Assim, porque a ética animal, claro, apela à racionalidade, mas tem uma dimensão, né, que é emocional, no melhor sentido que a palavra possa ter.
E não apenas isto, né, mas porque ambos, né, ambas as qualidades caminham em conjunto. Né? Então, ver o documentário, as imagens e tudo me impactou demais. E aí eu disse, bom, não, realmente o que não está em acordo precisa ser deixado para trás. E ali realmente houve para mim uma mudança decisiva. Em relação à religião, sim, é até uma resposta mais difícil, porque em relação ao espiritismo, né, por exemplo, eu li a codificação, li livros de Chico Xavier, li uma outra literatura também, e tive, e assim nós vamos na live, e tive uma vivência no espiritismo. E na época, Rafael, ninguém me falou no espiritismo sobre a questão dos animais. Ninguém. Esse é um ponto importante. É, agora sim, tem o trabalho do Móvel, o seu trabalho e outros. Isso na década de 90. Tá? Uhum. Eu, no referencial religioso institucional, eu tive uma aproximação no movimento Hare Krishna. É um movimento Hare Krishna que tem muito, né, de afinado ao espiritismo, né, reencarnação e outras ideias. Os Hare Krishnas, né, por assim dizer, são vegetarianos. Né? Assim, também não há propriamente, não houve uma exploração da temática animal, né? Assim, em termos filosóficos, mas sim, havia um comprometimento com o vegetarianismo. Uhum. Mas dito tudo isto, para simplificar, a minha afinidade espiritual é franciscana. Legal, muito interessante. Sobretudo nesse ponto que você tocou, brevemente dizendo aqui, que no movimento espírita você acabou não tendo recebido essa influência, né? Para caminhar para o veganismo, para a ética animal, para ter essas reflexões mais profundas. Realmente, apesar de estar mudando, ainda há uma carência entre os expositores, escritores mais conhecidos. Nós temos ainda poucos falando de ecologia, que é o André Trigueiro, por exemplo, falando de ética animal, que é a doutora Irvênia Prada, que é uma médica veterinária, faz um Sim, trabalho claro. muito interessante. Mas são realmente poucos ainda e a gente precisa de mais. E o MOV é uma formiguinha, nasceu há pouco tempo e compreende aqui o esforço de muitos e muitas, e a gente está aí também tentando oferecer alguma coisa para influenciar as pessoas a desenvolver esse senso de uma ética animal. Mas, enfim, entrando no assunto propriamente dito, ecologia profunda e ética animal, eu peço que você faça inicialmente uma exposição geral sobre a ecologia profunda e após essa exposição geral, a gente te faço algumas perguntas específicas tensionando aqui ética animal e ecologia profunda e a gente também, se der tempo, responde aí alguns comentários e perguntas da turma que está seguindo aqui. Então está contigo a palavra, meu amigo. Quero muito te ouvir. Obrigado, Rafael. O último comentário, ainda sobre a experiência no Espiritismo, é que a minha lembrança é que se dizia, se recomendava, né, para os dias de reunião, não consumo de carne. Aham. Mas isto em função da reunião. Única, né? Reunião Né? mediúnica. A gente poderia dizer assim, num viés antropocêntrico. Né? Assim, é melhor para as reuniões não consumir carne no dia ou na véspera, mas nada além disso. E essa sua fala está naquele seu artigo que a gente comentou aqui no MOV. E essa fala me impactou muito realmente lá no texto. Eu não tinha percebido isso, sabe? A ética animal, eu estou estudando ética animal tem 4 anos no máximo, né? Então, esse seu texto, essa sua fala foi crucial. Eu falei, é verdade. O benefício ali é do humano, não no animal em si. Não prescreve não consumir o animal, não pelo animal em si, né, mas pelo humano. Então, realmente,
precisamos de uma ética animal. Terei muita satisfação, Rafael, de conversar com você sobre o texto. Eu sei que você escreveu um texto sobre aquela publicação e tenho muita satisfação de ter uma oportunidade de conversar com você, porque estamos alinhados aí, eu penso. A questão é uma discussão sobre as fontes. Enfim, tema para um outro momento. Uma live própria para isso, porque o assunto é longo. Bom, seguindo então o que você comentou, eu vou procurar fazer uma exposição da ecologia profunda em cerca de 20 minutos e peço, Rafael, que você me interrompa quando quiser e enfim, fique completamente à vontade. Tá? Onde eu vou procurar guiar aqui a exposição. Eu tomei algumas notas, então vou procurar segui-las, porque tem tantas questões, né? Algumas complexas, algumas variantes, porque depende do autor também, e assim vou procurar seguir o roteiro. Bom, o termo ecologia profunda, Deep Ecology, foi cunhado pelo Arne Naess, que foi professor emérito de filosofia da Universidade de Oslo, capital da Noruega. Né? Ele fez uma palestra em 72 e depois, em 73, publicou um artigo, que é um artigo célebre, intitulado The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement, a Summary. Foi o artigo, então, que popularizou a expressão ecologia profunda. E o próprio Arne Naess chega a perguntar, num momento, por que animais não podem ter direitos? E ele responde, esta é uma boa questão. Como a gente vai ver, ele não responde tão bem a esta questão, mas ele reconhece a discussão e entende, inclusive, que o vegetarianismo é compatível com a ecologia profunda, embora já toda uma problemática envolvida. Bem, você havia comentado antes da live, né, assim, alguns nomes de referência. Antes, porque a ecologia profunda, na verdade, ela está inserida numa tradição de pensamento, né, numa tradição filosófica. Esta tradição, numa época mais recente, ela está presente em Henri Thoreau, isso no final do século XIX, né? No Henri Thoreau, no John Muir, né? O Henri Thoreau muito conhecido pelo livro A Desobediência Civil, né? E o John Muir também uma figura emblemática do movimento ambientalista, considerado o pai dos parques nacionais, né? Foi ali um momento relevante, né, do ambientalismo. E também o Aldo Leopold, aí já no século XX, né? Portanto, todos eles antes do Arne Naess e depois do Arne Naess agora, assim, na atualidade a gente poderia mencionar o Lovelock, Capra, o Calico, o Edgar Morin, do pensamento complexo, né? Filósofo francês. E no Brasil, o nome mais afinado a esta perspectiva é do Leonardo Boff. Sim. Existem diferenças de percepção, né, como eu disse, né, mas há um alinhamento de percepção, de discurso e de comportamento. A ecologia profunda mais recentemente ganhou impulso em razão da previsão inédita na Constituição do Equador de 2008 dos direitos da natureza. E depois na Bolívia, numa lei de 2010 chamada Lei da Mãe Terra. Então, muitas pessoas celebraram estas previsões normativas, dizendo, bom, agora temos aí uma ou duas hipóteses de juridicização, assim, digamos, né, dos pilares da ecologia profunda. Mas antes da gente seguir, eu queria mencionar, assim, a ecologia profunda tem um discurso sedutor, assim, ela é um discurso chamativo, né? E por quê, né, isto acontece?
Bom, em primeiro lugar, porque ela faz uma crítica ao pensamento tradicional, né, de cunho antropocêntrico, e vai. O Bill Devil e o Sessions, são dois autores da ecologia profunda, até estabelecem um quadro onde procuram sinalizar as mudanças de, de compreensão. Né? Então, enquanto a visão comum fala em dominação da natureza, a ecologia profunda em harmonia. Enquanto a visão comum em crescimento econômico para atender às necessidades humanas, a ecologia profunda fala em elegância, em simplicidade, inclusive em decrescimento econômico, a possibilidade de decrescimento, faz inclusive uma crítica, está lá um dos 8 pilares da ecologia profunda que eu vou mencionar adiante, faz uma crítica inclusive ao tamanho da população humana no planeta. Então, consumismo, elegância, reciclagem, essa visão instrumental da natureza, em tese alterada por uma visão de reconhecimento de valor intrínseco. Né? O Capra faz um outro quadrinho onde ele vai dizer: o pensamento tradicional está comprometido com o racional, a ecologia profunda com o intuitivo, análise, síntese, reducionista, holístico, linear, não linear, dominação, parceria, quantidade substituída por qualidade, competição por cooperação, expansão por conservação, autoafirmativo por integrativo. Né? Então, a ecologia profunda faz todo um discurso que, é claro, para além do discurso da ecologia rasa, né, antropocêntrico, é um discurso que vai bem assim em sintonia com uma compreensão que foi ganhando mais espaço, né, nos últimos tempos, nas últimas décadas. Né? Mas, além disso tudo, eu acho que a ecologia profunda tem uma outra dimensão que também é muito chamativa, porque no Arninage, por exemplo, mas também no Thoreau, no John Muir, assim, a ecologia profunda te chama, te convida para um contato mais próximo com a natureza, ter uma vivência mais profunda com a natureza. Então, a ecologia profunda vai dizer, bom, as pessoas, muitas, estão cansadas da vida urbana, né, dos grandes centros, da megalópolis, né, com pouco contato com a natureza, com uma natureza domesticada, urbanizada. Daí uma ode a wildlife, a uma vida, a uma natureza selvagem, intocada ou menos domesticada. Claro, conhecendo a discussão sobre o chamado mito da natureza intocada, mas enfim. Assim, a ideia é chamar para subir as montanhas, para se isolar, né? Sem todos os apetrechos de conforto e de segurança, né? Para procurar um nivelamento, uma conjugação com a natureza, com os animais. Então, há no discurso da ecologia profunda uma espécie de escapismo. Tá? Ela tem uma identidade... Está me ouvindo, Rafael? Desculpe. Estou ouvindo bem. Tá? Ela tem uma identidade com o romantismo. Ela pode ser considerada um pensamento pós-moderno. O Thoreau, por exemplo, né, que era abolicionista, assim, contra a escravidão negra, né, pacifista, e escreveu este livro clássico, né, Desobediência Civil, que nessa relação de causa tão cara ao espiritismo, o Thoreau escreveu Desobediência Civil, o livro virou uma referência para Tolstói, que recomendou o livro. Gandhi fez a leitura, inspirou Martin Luther King mais à frente. Né? Então, Thoreau, por exemplo, vai dizer: todas as coisas boas são selvagens e livres. O Thoreau, que é muito conhecido, talvez seja mais conhecido por este livro, Desobediência Civil, pelo menos no direito, seguramente, né? Ele escreveu um outro livro, que é o Walden. Esse livro não está publicado no Brasil, acho que não tem tradução para o português, que é o relato dele, da experiência dele numa vida solitária na floresta,
quando eu tinha 27 anos. O relato é que ele tinha uma dieta basicamente de feijões, grãos e verduras. Tem um comentador que diz que é uma dieta de índole vegetariana, mas, Isso ao que parece, no não século XIX. integralmente. No século Desculpa, XIX, isso. isso. Mas, ao que parece, não inteiramente vegetariana. E o Thoreau vai influenciar o McCandless, daquele filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem, né? Inclusive, quando o rapaz morre, ele está com um livro do Thoreau. Ele está com esse livro do Thoreau, o Walden. E aí, no Walden, por exemplo, o Thoreau vai dizer: tornei-me vizinho dos pássaros, não por ter aprisionado um, mas por ter me engaiolado perto deles. E ele escreveu também um outro livro. Neste próprio livro, Walden, tem uma passagem que é muito famosa, que eu me permito fazer a leitura rapidamente. Diz ele assim, ó: fui para a floresta porque desejava ter total controle sobre minha existência e escolhi me defrontar com os fatores essenciais da vida e ver se aprendi o que eles tinham para me ensinar, uma vez de, quando viesse a morrer, terminar descobrindo que não tinha vivido. Não queria viver o que não era vida. Então ele vai com este impulso, né? Ele também é autor, como eu ia dizendo, de um outro livro, um livro pequeno chamado Caminhando, que foi publicado até, inclusive, depois da morte dele. E este livro começa também com uma das passagens mais conhecidas, onde ele diz assim: quero dizer uma palavra em favor da natureza, da liberdade absoluta e do espaço selvagem, em contraste com uma liberdade e cultura meramente urbanas. Neste livro, ele vai fazer algumas críticas, assim, bem na linha do que a gente pode chamar de ecologia profunda. Ele vai dizer, por exemplo, no momento: adoro ver os animais domésticos reafirmarem seus direitos naturais. Qualquer prova de que não perderam totalmente seu vigor e seus hábitos selvagens, originais. Aí, mais adiante, ele vai dizer: alegra-me que cavalos e bezerros tenham de ser domados antes de serem feitos escravos do homem, e que os próprios homens tenham alguns coices a dar antes de se tornarem membros submissos da sociedade. Ele faz uma comparação assim. Então, assim, é um discurso, como eu disse, né, precursor e alinhado à filosofia que o Arne Nash vai desenvolver. Depois do Thoreau tem o John Muir, né? O John Muir, que, como eu disse, é uma referência capital para o movimento ambientalista, ele né, alguém que vai ter um trabalho decisivo na criação dos parques ambientais nos Estados Unidos. Ele vai fazer um discurso também nesta mesma linha, tá? Um discurso, inclusive, muito religioso. No John Muir, assim como no Arne Naess, a religião tem um papel importante de base, né? Então, alguns vão dizer, bom, é uma visão romântica da natureza, uma visão divinizada da natureza. Ele vai dizer que a natureza é o templo de Deus. Vai dizer também, as palavras dele: vou para a floresta para perder a minha mente e encontrar a minha alma. Uma outra passagem muito famosa do John Muir é esta que eu vou ler agora também, aspas. Diz: milhares de cansados, nervosos, cheios de civilização, estão começando a descobrir que ir para as montanhas é ir para casa. Que a natureza selvagem ou intocada é uma necessidade e que os parques e as reservas são úteis não apenas como fontes de madeira e rios, mas como fontes de vida. Num outro trecho, ele também vai dizer: dos caminhos que você vai percorrer na vida, tenha certeza de que alguns sejam de terra, sujos e lameados. Então ele vai olhar o Grand Canyon e vai
descreveu o Grand Canyon como catedrais naturais, né? Assim, lugares onde a pessoa pode se ligar a Deus, né? Onde a pessoa pode rezar, né? Ele falava contra a caça e também tinha esse discurso de unidade. Numa outra passagem ele dizia: pouco a pouco você vai percebendo que é parte de uma unidade. É algo bem espiritual mesmo, né? Estou falando bem rapidamente. Embora o Rafael ele não tenha um discurso, não tenha tido propriamente um discurso religioso marcado, assim, do tipo, eu sou cristão, então eu falo a partir do Novo Testamento. Não era assim. Era uma visão aberta, né? Não necessariamente a espiritualidade está ligada, né, a religiões, né? Então, é possível realmente, né, se falar aí de espiritualidade sem estar vinculado a um rito, né, de alguma organização, alguma associação religiosa. Claro. E aí, como eu disse, ele falava contra a caça, né? Inclusive, os parques são criados também como proteção dos animais, né? Como um local de refúgio, de proteção dos animais. E é interessante porque, recentemente, o Paul Watson, do Sea Shepherd, ao se desfiliar do Sierra Club, que teve no John Muir um dos seus fundadores, né? Que é uma instituição relevante, sim, né? Conhecido. O Paul Watson vai se desfiliar do Sierra Club dizendo que faz isto porque o Sierra Club deu apoio à caça e que os diretores deveriam se envergonhar porque isto agride a memória do John Muir, que foi um dos fundadores. Mas isso é curioso e aqui é um ponto de como essa percepção varia consideravelmente dentro desta tradição, que genericamente a gente pode denominar de ecologia profunda, mas talvez seja mais exato denominar de ética ecocêntrica e entender que a ecologia profunda é uma linha da ética ecocêntrica, né? Mas, como eu disse, varia porque o Leopold, por exemplo, né, da Ética da Terra, ele era caçador. Ele utilizava a expressão, né, carne vinda de Deus, para se referir à carne produto da caça. E o Calico, já mais recentemente, segue numa linha semelhante, né? Ele critica a pecuária, critica a criação de animais, que ele vai dizer que a criação assim transforma seres orgânicos em seres mecânicos, em animais máquinas, e vai fazer um elogio à caça. Então você vê, dentro de uma mesma tradição tem perspectivas diferentes, né? Em relação à religião, na ecologia profunda, o Arne Naes era declaradamente budista. Ele vai desenhar um diagrama e lá nos elementos de fundamentação da ecologia profunda, um deles é exatamente a religião, que ele vai chamar de exofia, né? E vai dizer que demanda uma autorrealização, que não é, volto a dizer, apenas racional, é uma autorrealização que demanda vivência. Uhum. Daí essa saída do meio urbano para o meio natural, para que a pessoa possa experimentar, né, uma vida realmente diferente daquela, né? Eu acho que a própria ética animal, ela convida a algo mais emocional também. Eu já vi até o professor Daniel Braga Lourenço dizendo que muitas vezes ele está dando aula e traz as questões das racionalidades, das éticas aí, que é um espaço muito masculino ainda assim, né? E a pessoa pode ouvir aquilo tudo e sair dali e almoçar um animal, jantar um animal, não ser tocada no seu lado mais emocional assim, né, para realmente fazer aquela virada, né, para realmente mudar hábitos. Então esse aspecto emocional assim, acho que ele cabe junto muito bem com a parte racional, sobretudo na ética animal. E você dizia, Rafael, sobre o livro do Daniel, antes de nós nos encontrarmos, muito do que a gente vai conversar aqui, o Daniel poderá falar, né, na live que vai fazer, porque o livro dele é sobre a ética, exatamente, sobre a ética ambiental, ou a ética
a ética biocêntrica e a ética genericamente, né, denominada ecocêntrica. O prefácio é seu dessa obra. É um É, prefácio que sintetiza bem a obra. E vale a pena, professor, você também fazer aí nessa colocação agora da ecologia profunda, talvez muitos não conheçam, uma diferenciação sobre o biocentrismo, o ecocentrismo, sobre ok, essas éticas, né, para localizar bem a ecologia profunda e a ética animal. ok. Só fazer um comentário ligeiro, o Daniel, no livro, observa bem que nesse diagrama do Arninés, né, no primeiro nível, que é esse nível de fundamentação, a fundamentação pode ser religiosa, mas pode não ser religiosa. Ou seja, pode Uhum. ser uma filosofia não religiosa. Então é possível que, e o próprio Arninés diz isso, é possível que a pessoa seja um ecologista profundo e não seja uma pessoa religiosa. Então, atrelar necessariamente não é devido, né? Embora seja uma perspectiva marcada pela compreensão religiosa, né, a exemplo do próprio autor que cunhou a nomenclatura. Né? Então, a ecologia, foi bom você ter falado isso, porque a ecologia profunda ora entendida como uma ética biocêntrica, lá chamada ética da vida, né, do Albert Schweitzer, né? Ora como uma ética ecocêntrica, como eu disse, com alinhada à ética da terra do Leopold, né? E ora mesmo ela é entendida como uma ética que supera ou vai além da ética animal. Seria uma ética dark green, né? Que o Curry classifica assim, porque ela romperia mais com o antropocentrismo do que a ética animal, porque ela incluiria no seu universo mais entes, né, do que a ética animal. Né? Mas o fato é que, já chegando na questão da ética biocêntrica, é que o Arne Naes ele foi mais sugestivo do que conclusivo em muito do que ele disse, inclusive nos aspectos nucleares da ecologia profunda, inclusive na compreensão de valor intrínseco, né? Porque ele não faz diferença entre valor intrínseco e valor inerente, que é uma diferença que a gente vai encontrar, por exemplo, no Reagan. Né? Ele não faz essa distinção. Essa é uma categoria decisiva porque é uma categoria que vai né, alterar, portanto, a compreensão antropocêntrica que reconhece o valor intrínseco apenas nos seres humanos. Então, a ética biocêntrica, ela é uma ética fundada na vida, né, o seu critério é este, abrange, portanto, todos os seres vivos, ela expande a consideração moral, e isso, na verdade, é mais delicado, né? Que dizer apenas dessa maneira, mas, falar, ela expande a consideração moral, ou pelo menos alguns efeitos dela, para além do critério da ciência. Já a ética ecocêntrica é bem diferente, porque a ética ecocêntrica, ela toma como referencial, como o próprio nome diz, o ecossistema, né? O bioma, enquanto a ética biocêntrica está fundada no indivíduo, né, no ser vivo. E a ecologia profunda, ela flerta, ela é até relativamente confusa, ou pelo menos tem variações múltiplas aqui. Né? O Alan Gregson, que é um outro autor da ecologia profunda, ele vai dizer os princípios da ecologia profunda enfatizam o respeito pelo valor intrínseco de todos os seres, de micróbios a elefantes e humanos. Pronto. É isso. Termina por aí. Então, a questão é, ao reconhecer que um ser vivo tem valor intrínseco, é saber quais são as decorrências disso, né? As consequências. Né? Responder se todos os seres vivos têm o mesmo valor, uma formiga, um elefante, uma ameba, uma samambaia, né? Um ser humano, uma águia, um porco, uma flor. Né? E aí é que surge essa expressão também na ecologia profunda de igualitarismo biosférico, como se ela estivesse propondo realmente uma igualização de todos os seres. Né? A ecologia profunda também utiliza essa nomenclatura, assim, dizendo que todos os seres vivos têm o mesmo direito de viver e de florescer, de crescer.
né? E que isso, portanto, não encontra baliza na ciência. É, assim, para citar, assim, antes do Arne Nash, né, para a gente tentar reconstruir um pouquinho essa história, né, o Leopold, na máxima da ética da Terra, né, estou fazendo aqui a tradução, né, direto, uma tradução livre minha do inglês, mas ele vai dizer: uma coisa é certa se ela tende a preservar a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. Ela é errada se ela vai no sentido contrário. Né? Então você vê, a máxima da ética da Terra é bem uma máxima ecocêntrica. Né? Ela está voltada para a comunidade biótica. Né? Porém, em outro trecho, ele vai dizer que a ética da Terra altera a compreensão do ser humano como um conquistador, né, da comunidade, da Terra, do planeta, e o vê como um membro e um membro apenas. E que isso implica no respeito por todos os seus membros. E também pelo respeito à comunidade. Então aqui parece que ele já, né, deu, por assim dizer, uma quebrada, né, porque incluiu o respeito aos membros também ao lado do respeito à comunidade biótica. Né? Individualmente, né? Mais individualista. Individualmente. Isso, né? Si mesmo. Então, vai estar presente na ecologia profunda essa preocupação com o planeta, com a comunidade, com as espécies, né? E ela assim, a ecologia profunda é uma ética ecocêntrica. Ela não é uma ética individualista. E aqui é uma diferença enorme, né, para a ética animal. Então, assim, faz todo sentido na ecologia profunda dizer que é mais grave matar uma onça, que é um animal em extinção, do que matar um pato ou um castor, desde que abundantes. Inclusive, a caça de controle encontra uma guarita aí na perspectiva da Deep Ecology. Né? Pode ter, né, dependendo do autor. Esse é um aspecto prático importante. Até mesmo uma membra aqui do MOVE, a Andrea, ela perguntou mais ou menos sobre isso que você está falando. Quais são as implicações, as consequências de políticas públicas, por exemplo, se adequar a uma ideia assim ecocêntrica de ecologia profunda, nesse sentido de não reconhecer um valor intrínseco, uma dignidade de um animal, só reconhecer a sua função ecológica, né? Então, isso acaba realmente meio que concedendo e determinando a matança daqueles animais, porque, de alguma forma, estão desequilibrando aquele bioma, aquele ecossistema. A consequência é esta. A consequência é que, como a gente pode comentar um pouco daqui no final, o vegetarianismo na ecologia profunda é uma mera liberalidade. Você pode ser vegetariano se você quiser, mas você não precisa ser. Não é um mandamento ético. Você não deve ser vegetariano. Né? Você pode ser, se você quiser. Então, isto realmente fica autorizado. Né? Condutas como esta mencionada ficam autorizadas. Embora, né? É porque no Arnais a gente vai encontrar umas assim, umas argumentações procurando contornar alguns problemas, sabe? Por exemplo, ele vai, no momento, dizer, na minha compreensão, na ecosofia, o que eu me propus a dizer é que os seres individualmente têm valor, e não classes de indivíduos, mas os próprios indivíduos. Aí você fica pensando, puxa, mas então não é uma ética ecocêntrica. Aí logo depois ele vai dizer, sim, mas a questão é saber se as landscapes, né, se o próprio planeta não pode ser concebido como um ser individual. São jogos, assim, às vezes, de termos. Né? E aí ele vai dizer, por exemplo, fica claro aqui quando ele diz,
que o uso de espécies ameaçadas para comida e vestuário pode ser certo ou errado, mais certo ou mais errado, dependendo da comunidade humana que promove a ação. Você vai dizer, pessoas pobres ou pessoas isoladas poderiam fazer isto, né? Mas isso não fica justificado numa comunidade urbana, né? Como a gente encontra hoje, né? Quando esse discurso chega aqui no Equador e na Bolívia, com os direitos da natureza, né? E aí fica claro porque a expressão é direitos da natureza, né? Não se fala em direitos dos animais, né? Então é o direito de uma coletividade abstrata, né? Uma floresta, um rio, né? Uma lagoa, né? O cerrado, né? E mesmo assim, a expressão direitos aqui ela não tem o mesmo significado, a mesma força que tem na ética animal, né? Porque vai dizer, por exemplo, que a natureza tem direito à vida, que a natureza tem direito à regeneração, tem direito à manutenção dos seus ciclos vitais. Mas o que significa isto propriamente? É possível construir uma usina hidrelétrica? É possível haver um desmatamento, mesmo que seja para construir uma casa, porque o meio ambiente, de algum modo, foi afetado, né? Então, assim, e o próprio reconhecimento de valor intrínseco aos vegetais, né? Que é um discurso que vai estar presente em alguns autores dizendo bom, a dieta vegetariana não se justifica porque também há matança de seres vivos, né, na dieta vegetariana. Esse é o questionamento muito aos veganos, né? Espera aí, vocês não comem os animais, mas comem os vegetais. É um argumento. Exatamente. Esse argumento vai estar presente aqui, né? O ponto, assim, a gente tomar cuidado com as expressões, né, é que dizer que, que, um, que, um, que um animal tem valor intrínseco, né, ou que tem direito a viver porque ele quer viver, como diz o Arnaz, né, e ao mesmo tempo admitir a pecuária, dizer que ele tem valor intrínseco, mas que a gente pode utilizar o corpo dele para roupa, né, é esvaziar o conceito, né, é esvaziar a expressão, né, passa a ser uma farsa, né? E Seria aí que como... estaria a relação com a ética animal, né? Que faz É, essa ciência. é. Esse é um ponto determinante da diferença, né? Eu acho que eu já passei do tempo, Rafael, eu posso tentar fazer A uma gente conclusão? A gente, quanto passou tempo a gente bastante. tem? Pouco, né? Temos uns 10 minutos no máximo, né? Mas tá Então, bom, a gente tá caminhando bem. Até mesmo, professor, você falou aí da Constituição do Equador, da Bolívia, e se recordo bem, o Alberto Costa, que participou da Assembleia Constituinte da Constituição, ele até mesmo fala de uma nova pecuária, não é? Apesar de falar de direitos da natureza, de reconhecer essa importância do meio ambiente, mas ele mesmo assim aceita, né, e meio que encampa aí uma nova pecuária, ou seja, a continuidade dessa exploração dos animais. e eu acho que o Alberto Acosta, que também não de um modo geral, é muito claro, né, em alguns momentos, mas ele tem uma passagem que ele é especialmente claro quando ele diz que a compreensão dos direitos da natureza não está fundada no indivíduo, está fundada no ecossistema. Então, como você disse, né, assim, há um discurso bem-estarista em relação à pecuária, né? Ou seja, bom, somos contra as touradas, porque não se justifica, mas aí quando a gente chega no ponto crucial da alimentação, não, aqui se justifica desde que os animais sejam bem cuidados e não sofram no abate, né? Então você vê, mais uma vez aqui a gente tem uma diferença, porque os ecologistas profundos mais puristas,
eles não vão aceitar a pecuária, sabe? Ah, sim. Porque a pecuária já seria esse processo errado, antinatural da domesticação. Essa crítica que eu mencionei lendo Thoreau, né? Que ele vai dizer, bom, eu fico contente quando eu vejo um animal se rebelar, né? Porque aquilo não é a vida natural dele, né? Então, nesses ecologistas mais extremados, ecologistas profundos, assim, eles vão defender que é até possível comer animais desde que a pessoa saia para caçar, mas não porque também a pecuária vai ter um efeito ecossistêmico determinante, né? É uma contradição, na verdade, né? Nesse aspecto, né? Uma incoerência, né? Realmente. Pelos impactos, né, que a pecuária tem no meio ambiente. Eu, eu queria, talvez, fazer uma conclusão rápida, Rafael, mencionando 2 pontos sobre o Arninage que eu considero bem interessantes. Assim, o primeiro é quando ele diz que ele não concorda com a ideia de que os seres teriam valores intrínsecos diferentes, assim, escalonados. Eles todos têm o mesmo valor intrínseco, é a tal da igualdade biosférica, da igualdade biosférica. Uhum. E aí ele vai citar um caso, uma experiência dele acampando na montanha, quando ele diz: se eu tiver que necessariamente pisar em 2 plantas, ele cita inclusive quais são. Uma é mais bonita e mais rara do que a outra, eu vou pisar na outra. Aí o que ele quer dizer? Ele quer dizer, isso significa que essa planta que eu estou pisando não tem direito à vida ou direito de florescer? Ele diz, não, isso não quer dizer isto, mas eu não tenho dúvida de fazer essa escolha, né? A pergunta é, quando ele faz essa escolha, ele não acaba estabelecendo uma hierarquia? A vida desta planta mais bonita ou mais rara não acaba sendo considerada mais valiosa do que a outra? E esse é um bom critério? A gente poderia estabelecer esse critério para os seres humanos, por exemplo, para os animais? O critério é beleza e raridade. E veja, esse discurso está presente, né, Rafael? Ele está presente, porque o Arne Nash, por exemplo, numa outra passagem, ele vai dizer assim, bem afinada ao Sea Shepherd, por exemplo, ele vai dizer: as pessoas que trabalham na matança de baleias reclamam, né? Dizem, mas se a prática for proibida, eu vou perder meu trabalho. E ele responde, ok, vá trabalhar em outra coisa. Mas ele diz isso para a matança de baleia, ele não diz isso para a matança de porcos, nem para a matança de bovinos, nem de galinhas, de frangos, né? Então, assim, é diferente. Por quê? Porque a baleia é mais bonita, porque é o golfinho, é a baleia, é mais raro, né? Ou supostamente tem uma importância no ecossistema que o frango, que é lá um dentre milhões, não tem, né? Porque está confinado, né? E aí, mas ele diz, né? O que eu mais quis foi, na verdade, verbalizar uma intuição. Quando ele menciona esse exemplo, ele diz isso: eu quis verbalizar uma intuição. E eu fiquei sempre me perguntando o que ele quis dizer com isso, né? Qual é a intuição dele? E lendo, eu acho que o que ele quis dizer são 2 coisas. A primeira é que um ser vivo, ele diz isso numa outra passagem, reúne fatores que o mantém vivo. É isso que ele quer dizer com a ideia de que um ser quer viver, né? A semente se transforma ela vai crescendo, aquela árvore quer viver, ela quer florescer. Não é a intenção, né? Não é a ciência, mas digamos, uma qualidade natural de manutenção da vida, né? De segmento da vida. E eu acho também que ele quis dizer, Diferente de sentir dor, de fugir, de não querer efetivamente que aquilo ocorra contra a sociedade, porque está doendo, porque eu quero viver no sentido mais biológico de capacidade de sentir aquela dor, né? sim, exato. Exatamente, não no critério da ciência, né? E o outro elemento que me parece que ele quis mencionar aqui é quando ele diz assim, quando ele vê uma pequena planta no alto da montanha, quando ele vê a montanha, um condor, nenhum deles está ali por minha causa.
Assim, eles não existem em função de mim, em função dos seres humanos, né? Então eles têm uma existência própria, independente. E é isso, basicamente, que me parece ele chama de valor intrínseco. Sabe? Entendi. Tem é uma vida independente das outras vidas, né? A questão é, como eu disse, a consequência disso tudo. E talvez um último ponto que mereça aqui rapidamente, né, ser referido, é que ele propõe dois critérios para solucionar conflitos. Um é o vitalness e o outro é o nearness. Então ele vai dizer assim, olha que como isso é curioso, né, interessante. Ele vai dizer assim, uma necessidade vital tem prioridade a uma necessidade que não é vital. É um primeiro critério. O segundo critério é o que está mais perto tem prioridade ao que é mais remoto. Então, no segundo critério, ele vai dizer isto significa que a gente tem especiais responsabilidades ou obrigações com os seres humanos com seres humanos. Né? Uhum. Esse critério do nearness é que me parece uma aproximação clara com o antropocentrismo. E que, inclusive, é curioso, né? Porque isso vai servir, no final das contas, para justificar o consumo de suínos e não justificar o consumo de seres humanos. Né? Os ecologistas profundos, muitos comem carne, mas nenhum deles come carne humana. Né? Uma explicação seria esta aqui. Né? Mas o caso é que até me parece uma possível contradição, porque quando nivela, né, na linha que a ecologia profunda se propõe, é possível entender que um ser humano pode estabelecer uma relação de mais proximidade com animais e não com seres humanos. Né? Eu, vivendo solitário na floresta, eu posso ter uma relação muito mais próxima e me identificar com animais não humanos do que com seres humanos. E se eu utilizo esse critério, o que eu vou fazer? Vou comer um ser humano que passar por ali? Entende? Porque eu simplesmente não estou nessa comunidade, né? O Calico, diferentemente, vai chamar de comunidade mista, que é uma ideia diferente da do Arnes, mas que procura estabelecer algumas obrigações diferentes, né, para os animais que estariam nessa chamada comunidade mista. E por fim, o critério do vitalness, né, de uma necessidade vital, se for realmente levado à risca, ela conduziria a uma dieta vegetariana, vegana. Uhum. E também me parece que o critério não fica muito bem colocado no discurso, porque, como eu disse, uh, não há um discurso de condenação refratário à dieta carnívora. E se a pessoa come o animal simplesmente porque gosta, né, porque é bom para o paladar, cadê a vitalness aqui? Cadê a necessidade vital presente? Né? Um pouco. Já que a vida, né, uma vida está sendo né, ceifada para a pessoa ter prazer. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade, é só fazer um retrato muito ligeiro, né, da ecologia profunda. Ótimo, professor. Ficou bem claro, sim. Trouxe aí vários autores e definiu bem a questão da ecologia profunda, sua aproximação ou distanciamento até mesmo com a ética animal. E o nosso tempo está encerrando. Eu tinha uma pergunta aqui para te fazer. Vou fazer, vai que dá tempo, né? De você responder para a gente. Hã? Ah, não sei. A minha esposa está perguntando se você pode continuar numa outra live a seguir mais um tempinho. Mas não sei se você pode. Pode Posso, Rafael, se você estender? quiser, podemos. Tá, ok. Então, assim, feitas essas aproximações e afastamentos aí com a ética animal, nós estamos vivendo um cenário de pandemia, um cenário onde cada vez mais pessoas, ao meu modo de ver, na minha vivência, estão se interessando pela ética animal, seja aqui dentro do movimento espírita, seja fora do movimento espírita. Eu tenho percebido uma percepção, um interesse maior em tratar os outros seres sencientes com mais respeito. E como você é um estudioso profundo destas questões, quais são as suas perspectivas para o planeta, para o futuro do planeta?
diante desse cenário atual que a gente está vivendo, de uma crise ambiental. A gente vê avanços, como você disse, não sei nem se diria avanços, mas veio a Constituição do Equador, da Bolívia, a gente tem a Constituição brasileira vedando a crueldade contra os animais, a Bolívia, no Equador, pleiteando direitos da natureza, coisas acontecendo. Mas qual é a sua visão aí de presente e de futuro para a questão ambiental nossa, de acordo com essas éticas todas que você estuda e escreve bastante? Rafael, primeiro quero mostrar minha caneca em sua homenagem ao tema que é uma caneca de presente, foi o primeiro parque ambiental criado, né? Inclusive o John Muir tem um livro com esse título, né? The Ascent. Né? Mas olha, Rafael, é também uma pergunta difícil, de algum modo, mas que para mim ela até tem uma resposta relativamente fácil. É que eu evito profecia histórica, sabe? Eu não gosto de dizer, eu estou certo de que no futuro, o futuro será melhor, que o vegetarianismo crescerá, etc. E as pessoas vão reconhecer os animais como titulares de direitos e vamos sair melhor dessa pandemia, a sociedade vai estar melhor depois do que antes. Isso pode acontecer. Eu espero que aconteça. E acredito até que tem bons sinais a se pensar assim. Né? É aquela discussão sobre se a história tem um sentido, né? Se é possível dizer que a história da humanidade, por exemplo, é progressiva, né? Alguns autores disseram isso, né? O próprio Kant disse isso, né? O John Stuart Mill também disse isso, né? Que é possível ver divisar um progresso na história. Eu penso que também isso é possível. Essa discussão a gente não dificilmente teria há anos atrás, né? E a literatura, quer dizer, houve todo um avanço. Mas a pandemia atual, ao que tudo indica, foi gerada em razão da exploração de animais na China, né? Naqueles mercados. Alguns dias atrás, eu vi uma notícia de que uma mulher na região sul, acho que no Paraná, foi diagnosticada com outro vírus, com um potencial pandêmico, num abatedouro. Professor, nós temos 20 segundos para terminar, tá? Aí terminando, a gente entra de novo, convido o pessoal, porque a gente tem mais essa pergunta e mais duas. Então, mais uns 15 minutos a gente encerra. Tá bom. Se você quer Então, deixa eu apertar agora? responder Tá bom. daqui a pouco, porque está encerrando aqui 5 segundinhos e a gente volta já já. Tá bom. E tá me ouvindo, Fábio? Ouvindo. Você vê que a segunda vez foi melhor. Foi melhor, viu? Foi bastante. Já veio para a cidade, já está conhecendo a tecnologia, né? Saiu lá das montanhas, da serra. Então, professor, você estava falando sobre esse caso que encontraram um novo vírus numa mulher com potencial pandêmico. E além de você continuar essa resposta, eu queria trazer um elemento, se você quiser comentar. Hoje, uma colega lá no grupo do MOVE, no grupo do WhatsApp, ela colocou uma reflexão interessante, que é o seguinte: estão fazendo experimentos em caranguejos, colhendo o sangue azul desses caranguejos, para poder fazer testes ali para vacina contra o novo coronavírus. Aí a reflexão que ela botou foi o seguinte: o ser humano cria a pandemia porque explora e mata. Depois explora e mata para curar a pandemia. Então, só trazer isso para essa resposta sobre a questão da pandemia. É verdade. Bom, Rafael, eu dizia que eu penso que o futuro é incerto, né? O futuro é uma consequência do presente, né? Pode ser um ou outro, não é certo, né? Que a gente vai encontrar um futuro melhor. Ele é fruto de um trabalho, né? E tem toda uma complexidade, né? Aquele livro do Jared Diamond, Colapso, mostra isso. Pode ser que o ser humano consiga colapsar o planeta, né? Mas eu realmente penso que existem bons sinais
no sentido contrário. Sinais de que possivelmente o futuro será melhor do que o Entendi. presente, como o presente é melhor do que o passado, e Eu até te pode ser. perguntei, desculpa te interromper, eu te fiz essa pergunta até, porque você está bem inserido no debate aí internacional sobre a questão ética, animal, junto com o professor Daniel. Então, realmente, vocês têm acesso aí ao avanço ou não dessas compreensões e dessas melhorias no trato do homem com o mundo natural. Então, te perguntei nem por uma perspectiva realmente espiritual, né? Porque no Uhum. espiritismo a gente crê na lei do progresso, da mesma maneira que também é dado ao homem o livre-arbítrio. Então, o futuro também depende muito do que nós fizermos hoje, das nossas decisões morais de agora, né? Então, está muito alinhado com o que você está realmente trazendo aí, né? O mundo de regeneração vai depender muito, né, do que nós fizermos agora. E a natureza está aí, né? A crise ambiental está aí demonstrando que a gente precisa muito modificar a nossa maneira de agir perante as outras vidas. Uhum. Pois é, Mas vamos que bom que trabalhar. você vê avanços, né? Que bom que você tem visto aí realmente progressos. Fico feliz e esperançoso. Vamos trabalhar e acreditar que sim. É verdade, né? E o professor é uma alma franciscana, né? O Francisco tinha muita esperança no futuro. Ah, pois é. Pois é. E segue trabalhando, né, na nossa concepção espírita. Espírita. Francisco de Assis é um espírito muito unido e trabalha arduamente para que realmente essa compreensão, esse trato das criaturas com a natureza realmente se modifique. Então, há um esforço muito grande do mundo espiritual para que nós despertemos essa consciência de que realmente devemos viver em harmonia com a natureza. Você vai continuar na reflexão? Ou quer que eu faça uma outra pergunta? Eu queria fazer três comentários ainda, talvez num sentido de fechamento da exposição que eu fiz. Posso fazer agora ou depois, como você preferir. Pode ser ao Não, pode final. dar sequência. Vamos lá, vamos dar É? sequência. Tá. Eu só queria dizer talvez duas ou três coisas para esclarecer a minha compreensão pessoal sobre a relação da ecologia profunda com a ética animal. Ótimo. As- ah, Como nessas poucas palavras aqui, né, a gente pode perceber, existem diferenças expressivas Uhum. entre uma perspectiva e outra. Porém, existem impulsos, tentativas de aproximação ou de coesão. A proposta que o Calicut sugere quando diz que acho que até o Daniel fez um vídeo sobre isso, uma live, que ele diz que a ecologia, a ética, ele chama de ética ambiental, a ética ambiental e a ética animal poderiam ser entendidas como dentro de um guarda-chuva e com alguns pontos ocasionais de conflito. Eu penso que a elaboração dele não é boa. Porque a elaboração dele, na verdade, solapa os pilares da ética animal, de uma maneira. Eu não gosto nada da argumentação dele, sabe? Devo dizer aqui, assim, talvez com menos elegância do que deveria. É, Acho que ele tergiversa muito na argumentação, comete equívocos de argumentação. Mas, enfim, é possível. Esse é um trabalho, assim, é possível um esforço para aproximar as compreensões. Por exemplo, quando a ecologia profunda diz que uma vida elegante, com menos consumo, né, deve ser um paradigma moral, assim, isso está bem de acordo com a ética
animal, né? A Sim. pessoa Uhum. defender a ética animal e ser um consumidor voraz de outros produtos que não animais não parece fazer sentido, né? Esse é um ponto de contato. Esse é um ponto de contato, né? Perceber que o discurso da exploração dos animais se está alinhado ao discurso de exploração dos seres humanos também, né? Então, alguém ser Uhum. defensor dos animais, dos direitos dos animais e ter uma conduta sexista de exploração das mulheres, também é contraditório, né? Não tem cabimento. E a ecologia profunda procura chamar a atenção para questões assim. Tem um outro aspecto é, da ecologia profunda que eu mencionei logo no início e que eu acredito, eu acredito nisto, Rafael, que para além de toda a elaboração acadêmica, racional, que é possível fazer na universidade, você com mestrado, doutorado, né, passa horas lendo, escrevendo, para além disto tudo, que é importante, é fundamental, mas a vivência, algumas vivências nesse convite que a ecologia profunda faz, dá para a pessoa ter mais proximidade mesmo com o que a gente pode, na falta de outra expressão, chamar de natureza selvagem ou natureza, enfim. Eu penso e mesmo assim, uma vida fora do centro urbano, né? Quando a pessoa pode ver melhor o dia, melhor a noite, comportamento dos animais, né? Fundamental. Sentir frio, sentir calor, sentir fome. E isso me parece que gera uma dimensão de compaixão, no sentido de alteridade, né? Que talvez uma elaboração exclusivamente, por assim dizer, racional, embora essas dicotomias, né, racional e emocional, não sejam devidas, né? Acho que o Morin tem razão nessa ideia de complexidade do pensamento, da compreensão, né? Mas me parece que isso é bem valioso. Eu Você leu um texto no início, não sei se foi do John Muir, que fala de sujar os pés na lama, algo assim, isto, retratando o contato aí realmente com a natureza, essa conexão, né? essa conexão, né? Eu já fui a parques ambientais nos Estados Unidos, aqui também. Na verdade, eu tenho uma casa que faz fronteira com o Parque Nacional do Itatiaia. É fronteira mesmo. E, assim, a vivência é muito rica. E é Uhum. possível a pessoa ser despertada para algumas questões que talvez, sem esta vivência, ou fiquem apenas teorizadas, ou. E eu te Não quero digo, dizer. professor, que no site do MOVE, um dos trabalhos nosso, a gente cataloga o que os espíritos da literatura espírita disseram sobre a nossa relação com a natureza, de um modo geral. E existem muitos textos, a maior quantidade de textos sobre esse assunto é realmente pedindo esse contato do ser humano com a natureza. E isso nos leva até um campo assim bem poético, bem idílico muitas vezes, mas realmente tem um quê e algo de importância realmente, como você está trazendo. A Joana de Ângeles, né, que é a orientadora espiritual do Divaldo Pereira Franco, um médium muito conhecido, ela tem muitos textos assim, falando, né, ama a planta, ama a flor, ama um animal, observa um pássaro voando, realmente pede esse desenvolvimento dessa sensibilidade através desses contatos. Inclusive, Leon Denis, Emmanuel, outros espíritos também que compõem a literatura fundamental espírita, falam para a gente aprender a lei de Deus através dessa contemplação, no sentido de observar o funcionamento da natureza, no sentido, como você está dizendo, desse contato mais íntimo ali, para realmente a gente aprender sobre a nossa própria natureza. Então, tem muitas mensagens dos espíritos pedindo, né, realmente esse tipo de conexão.
E uma última observação da minha parte, ainda sobre a ecologia profunda, Rafael, é que, né, uma crítica que é possível fazer e que eu faço é que a ecologia profunda, conforme desenhada normalmente, né, e pela prática de vida dos autores que a defendem, ela está mais próxima do antropocentrismo do que ela mesma gostaria de reconhecer, né, por Uhum. conta desses elementos que a gente mencionou, né. Porém, é possível que alguém seja, digamos, um ecologista profundo, um ecocêntrico, não seja, portanto, um defensor da ética animal, mas não seja antropocêntrico. Eu não conheço alguém assim, tá? Mas é possível. Entendi. Assim, a pessoa pode entender, vamos imaginar, apenas no exercício, né, de reflexão, ela pode entender, a partir de experiências, que o consumo de animais é natural, porque faz parte da vida, da natureza, aquele argumento de sempre, né? Um animal come outro animal, enfim, tem uma complexidade nisso, e ok, eu não vivo na cidade, vou viver, digamos, sozinho, afastado em algum lugar. E aí a pessoa vive lá a sua vida de ermitão, come animais, porque entende que isso é, é possível. Tá? Claro, ele está Eu em lembrei do desacordo. filme, eu lembrei do filme Capitão Fantástico. Não sei se você já viu. Ah, eu vi, claro que vi, claro que vi. É um filme bem interessante, até engraçado, né? Uhum. O, e aí, a pessoa pode estar lá se alimentando de animais e tal, e isso não faz sentido para a ética animal, mas a gente não poderia dizer automaticamente que ele é antropocêntrico, né? Porque ele Uhum. pode entender que a vida de um ser humano tem o mesmo valor da vida da marmota que ele come, e que no limite ele comeria realmente um ser humano, se ele precisasse comer, né? Na sua vida afastada. O que eu quero dizer simplesmente o ecologista profundo que coloca peso no ecossistema, ele está em desacordo com a ética animal. E normalmente esse desacordo se dá pela sua filiação, ainda que não reconhecida, mais ou menos perto ao antropocentrismo. Mas como hipótese, é até possível que um ecologista profundo não seja um antropocêntrico, mas nem por isso esteja em acordo com a ética animal. Mas isso é um exercício, né? Eu realmente não conheço alguém assim. É interessante, eu lembrei de uma coisa, até peguei o livro ali. Você conhece esse livro, você já escreveu sobre ele, né? A Vida dos Outros, recomendo muito que leiam. Eu, nas minhas palestras e no site lá do Móvel, nos conteúdos, estou sempre recomendando. A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal. E, exemplificando o que você disse, não sei se você concorda, eu não concordo muito com o que está aqui não, mas vamos ver. O Francisco de Assis, que você também é, é um estudioso e um admirador, ele diz aqui, os frades, o Luiz Carlos Sussim e o Gilmar Sampieri, que Francisco ele tinha uma visão de uma relação de horizontalidade não hierárquica da natureza. Um pouco a ideia que você falou no início aqui da nossa conversa, até mesmo de ecologia profunda. Então ele não fez não era o papel dele, ele não fez naquela época uma elaboração teórica, crítica da cosmologia moral dominante. Francisco não era um acadêmico, né? Francisco não escreveu para criticar a posição dominante daquele tempo sobre a questão animal. Então ele vai dizer o seguinte aqui, os frades, trazendo... Muitas pessoas me perguntam, Francisco comia animais ou não comia? Não sei se já te perguntaram, mas me perguntam muito isso, muito, porque estudo a vida de Francisco, né? Mas o que é que eu quero trazer para você? Olha o que, é que eles dizem aqui. Que ele não deixava de comer os animais e não instruiu os seus frades a abster-se de carne,
porque para ele, comer vegetais ou animais não faz diferença. Ambos são vivos e estão a nosso dispor. No sentido de ele conferir um valor a tudo, a todo tipo de animal, a todo tipo de vegetal, a todas as coisas inanimadas, animadas, é como se ele conferisse o mesmo valor a tudo. Então, para ele comer um animal ou comer uma planta, não tinha muita diferença. Essa é a colocação aqui do livro, entendeu? Eu acho que ilustra um pouco a ideia do que você trouxe aqui. Eu não concordo com essa ideia, mas é interessante, né, a gente conhecer. Eu até É, escrevi aqui, fiz uma anotação minha aqui, eu discordo, tal, não sei o quê. pois é, Rafael, esta passagem está em acordo com o chamado igualitarismo biosférico, né, que Isso, é. eu mencionei, quer dizer, que é este argumento que está presente em ecologistas profundos na ética ecocêntrica de dizer, bom, mas toda a vida é igual, então, né? Só que acho que a gente precisa ser mais franco em relação a isso, né? O que a gente está dizendo? O que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo que sangrar um porco é a mesma coisa do que tirar uma batata da terra. É isso que a gente Exatamente. está dizendo. A gente está dizendo que cortar o pescoço de uma galinha ou uma vaca é igual a tirar uma cenoura. É isso? É, Não é a mesma coisa. Assim, muito flagrantemente bem. não é a mesma coisa, né? E é tão intuitivo que não é a mesma coisa que basta observar o comportamento, né? As pessoas fazem turismo, vivência no campo e vão às hortas, não é? As minhas filhas já foram. Nesta casa que a gente tem uma horta. Elas vão lá, da última vez, pela primeira vez, eu tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 2 anos. Pela primeira vez, elas plantaram a alface e da última vez elas colheram a alface. Ficaram muito entusiasmadas com Legal. o processo. Elas viram, né? Desde a semente até a alface. Assim, isto é bom, faz parte, né? Assim, mas isto é na plantação. Ninguém leva uma criança para um abatedor, né? Entrega uma faca na mão de uma criança de 4 anos, pronto, sangra o porco. Ninguém Uhum. faz isso. Não faz porque é muito diferente, né? É muito diferente, é intuitivamente muito diferente. E esse Exato. argumento também não vence por uma outra razão, que é se toda a vida tem o mesmo peso, se é tudo igual, então a pergunta é por que não comemos seres humanos? Exato. Como você já Tanto tinha dito. faz, né? Eu posso comer uma alface, comer um porco é igual. Então eu posso comer uma alface, um porco e você, e um ser humano, né? O E aí, argumento muito. quando os defensores dessa posição não aceitam o consumo do ser humano, aí realmente, né, fica impossível justificar a posição a não ser com um reconhecimento do, do antropocentrismo. Eu li alguns textos críticos animalistas da Austrália. Está num livro chamado Meat Culture, da Anne Potts, editado pela Anne Potts. Ela traz uma série de estudos críticos ali sobre várias temáticas. E tem um capítulo, eu não vou recordar perfeitamente aqui, mas que fazendas de indústrias aí de exploração animal, de matança, de abate de animais, elas reservavam alguma parte onde faziam ali uma série de modificações para que as crianças visitassem aquele local e tivessem uma ideia de que a fazenda, de que aquele ambiente trata os animais muito bem. Então, tinham brincadeiras, tinha animais bem cuidados, tinha uma série de ilustrações ali, né? Para que a criança imaginasse, e eram levadas pelas escolas até lá para participar daquela recreação, que a vaca dava o leite, a vaca fazia isso com alegria, e que o leite não era, né, que o bezerro não era, na verdade, tirado à força e com muito sofrimento. Então, olha, né, o nível da questão, né? E também esse texto faz críticas de que essas fazendas, essas indústrias, elas financiavam até mesmo, patrocinavam algumas escolas.
né, para que houvesse ali esse tipo de intercâmbio, né? Então, olha a importância de uma educação animalista, de fazer esses pontuamentos que você fez, né? Sobretudo com as crianças, né? Pois é. De tanto as meninas aqui ouvirem a gente comentar a respeito, da última vez que passou uma reportagem sobre o coronavírus na televisão, Manuela, de 4 anos, comentou: coronavírus nunca vai embora, a não ser que as pessoas parem de comer os bichos. Qual o nome Pois dela? é. Manuela. Manuela. Nossa, fantástica, Manuela. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? A gente precisa É, realmente dessa mudança, e até por isso que a gente está conversando, escrevendo, trabalhando, justamente para que a gente perceba, né, como que a realidade está de uma maneira muito cruel para muitas vidas e isso retorna para a gente também. Meu amigo, você tinha mais algum apontamento para fazer ou não? não, Rafael, eu acho que não. Eu acho que é isso. Assim, é sublinhar quem tem interesse, né, de ler, de conhecer a ecologia profunda, tomar um certo cuidado e considerar que a perspectiva varia realmente consideravelmente de autor para autor, Claro. né? Uhum. Embora a nomenclatura tenha sido criada pelo Arne Naes e ele, portanto, é assim, a referência principal, né? Mas aí tem compreensões bem diferentes. E, a meu ver, a ecologia profunda acaba não constituindo um bom sistema filosófico coerente, porque ela não dá conta de algumas questões que ela mesma menciona, né? Ela reconhece o valor, ela diz que reconhece o valor intrínseco a todos os seres, mas acaba escalonando os seres. Ela Uhum. diz que reconhece valor intrínseco, mas admite a matança para alimentação, para vestuário. O Arninage faz lá uma ressalva dizendo isto pode acontecer em certos casos, né? Vamos imaginar, né, comunidades que vivem isoladas, porque faz parte da cultura, e aí na ecologia profunda tem um discurso de alguma compatibilização, mas aparentemente, ao que, né, as fontes indicam, o próprio Arninage não adotou ele mesmo pessoalmente uma dieta vegetariana ou vegana. Mas eu acho isso, né, Rafael? Eu acho que existem aproximações, né? O Paul Watson, do Sea Shepherd, né, que em tese, assim, tem, estaria mais alinhado a uma ética ecocêntrica, parece que nos últimos tempos adotou uma dieta vegana, né? Ah, é mesmo? É, os Uhum. barcos do Sea Shepherd adotam uma dieta vegana, possivelmente porque foram cobrados também, né? Estão indo defender as baleias, mas vocês estão servindo Claro, uma porco pressão da sociedade, né? e barco. Então, talvez porque alguns dos seus membros também não concordem com isso, né? Mas no Sea Shepherd também não é um bastião ser vegetariano. Então eu acho que as coisas vão se dando assim, né? Com o tempo, com, Uhum. investigando para ver, né? Com coerência, até que ponto a teoria realmente fecha, não fecha, né? Mas esses dois critérios para o Arne são critérios realmente determinantes, que ele chama de vitalness e nearness, né? É, Vale investir nisso. tem um texto seu sobre, deixa eu relembrar o nome aqui, sobre o biocentrismo, direitos da natureza, biocentrismo, é uma pergunta. E nesse texto, eu estou procurando aqui, mas não estou achando. Mas eu lembro que você diz algo mais ou menos assim, que é muito mais palatável, mais fácil realmente de se ouvir esse discurso de direitos da natureza do que um discurso de direito animal, de ética animal, onde é mais fácil conferir direito aos Andes, de ter ali a sua biodiversidade preservada, do que tirar os animais, um boi de uma jaula, de um aprisionamento.
né, de um abate. Então, realmente, assim, né, o discurso da ética animal ele é mais desafiador, né? Então, o outro discurso, realmente, de direito da natureza, ele é mais fácil, ele é mais sedutor, como você disse no início, né? É, você concorda com isto, Rafael? Eu concordo, concordo, né? Foi desafiador para mim, né? Quando passei a fazer essa transição, a perceber que havia uma necessidade de fazer mudanças nos meus hábitos, porque eu estava sendo incoerente com a minha maneira de pensar, porque procuro fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a mim mesmo, né? Então, não era mais compatível, né, me alimentar de animais, consumir produtos, entretenimentos e esportes, e uma série de coisas que financiavam e se valiam da exploração, da crueldade contra os animais. Então, toda essa mudança tem uma dor, tem uma renúncia, né? Tem ali a sua dúvida, o seu medo, o seu temor, e me ajudou muito a realmente a enxergar mais além. Então, é um discurso um pouco mais doloroso, um pouco mais desafiador, mas é bom demais. É É isso. possível, é necessário, é urgente e, olha, é bom demais. É bom demais. Como você comentou, realmente é mais fácil ser contra a mercantilização da natureza, né? Ou a apropriação privada da água, do que ser contra a comercialização dos animais, né? Que é um dos comércios mais rentáveis do mundo, né? Inclusive comércio ilegal, né? Aham. E o Brasil é uma das maiores fontes de pega, né, de animais para comércio ilegal, né? É menos problemático, é mais fácil a pessoa sustentar que o Rio São Francisco não deve ser contaminado do que defender que animais não devem ser experimentados. Inclusive, como você comentou, por Agora ocasião mesmo. agora, né, da pandemia, já começaram, né, como você disse, as experiências com animais em busca da vacina, né? É mais fácil sustentar que a floresta amazônica tem direito ao seu ciclo natural do que sustentar que os animais têm direito aos seus corpos, à sua vida e que a pessoa não pode matar animais para fazer o churrasco, né? Então, realmente, assim, é um discurso que ele é menos estranho à cultura, né? Na qual a pessoa está inserida normalmente, né? Exato. Já como você disse, se for defender direitos dos animais, aí, se for, como diz o Reagan, né, criticando a ética ecocêntrica, né, o Reagan diz: vamos levar a sério as expressões, né? Vamos levar a sério a expressão valor intrínseco, vamos levar a sério a expressão direitos, né? Não venha me dizer que o porco tem direito à vida porque ele quer viver se você mata o porco, né? Sem necessidade realmente, porque para fechar, né, Rafael, nesse aspecto, assim, a palavra direito ela tem um significado, né, de blindagem, né, do titular, né? Então, Sim. como a gente trabalha entre os seres humanos, se ah, alguém tem direito à vida, essa vida só pode ser suprimida em legítima defesa ou estado de necessidade, né? Então, vamos utilizar a categoria para os animais, né, com a mesma seriedade. Se não houver um estado de necessidade que realmente justifique, eventualmente, né, uma prática assim, e esse estado é excepcionalíssimo, né? Provavelmente pouquíssimas pessoas vão experimentar isso na vida, né? Uhum. Isso Pouquíssimas seria pessoas. levar o direito a sério, né? A palavra direito a sério, realmente. É, exatamente. Professor, deixa eu ler alguns comentários aqui, que tem uma turma participando bastante. A Bela falou de coerência. Uma pessoa fez um depoimento aqui, a Regiane. Ela diz assim: hoje eu fico feliz por ver tanta gente considerando os animais. Há 31 anos, isso era coisa de doida. E é assim que me chamavam. Então, realmente, a gente vê esse debate ocorrendo mais vezes, em mais espaços, e realmente, até mesmo o direito animal, ele é novíssimo, né? É uma ciência jurídica nova, um debate muito novo, e está avançando cada vez mais. Outra pessoa disse assim:
A Rosimar Lessa. Rosimar, amanhã eu tenho uma live com a Rosimar. Ela diz que é possível viver sem carne, respeitando todos os animais. É verdade, Rosimar, é possível realmente. E uma outra pessoa diz, ela não dá para pronunciar o resto, é mais fácil que está longe do cotidiano. Né? Pois é, exatamente. E É, esses dilemas, essas contradições, elas aparecem muito, sobretudo nesses momentos que a gente está vivendo realmente, onde a questão animal vem mais à tona, onde a necessidade humana de se proteger, de sobreviver, vem mais à tona. Eu lembro muito da questão da chikungunya, que apareceu de repente e os macacos estavam sendo assassinados por pessoas, e muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais, e muitas pessoas, amigos e amigas meus, que não tinham nenhum interesse em deixar de consumir animais, não tinha nenhuma consideração sobre o veganismo, e até se manifestavam contrariamente, mas achavam um absurdo matar o animal, porque ele não era ali o transmissor era da chikungunya, da febre amarela, acho que era febre amarela, né? Não lembro bem. Então, nesses casos assim, essa contradição aparece, né? Porque, pô, peraí, né? Se você não acha bacana que aquele animal ali seja morto por alguém, aquele ato de crueldade, por ele não ser um transmissor, mas aí o consumo, né, do prato de cada dia, dos animais que sofrem também de maneira muito cruel por isso. Então, são momentos oportunos para a gente falar dessas questões, dessas éticas e avançar realmente nas mudanças e nesses debates. Professor, considerações finais. Rafael, primeiro dizer que foi um prazer para mim receber o seu convite, ter estado aqui com você e com todos que nos acompanharam. Eu não costumo, não acompanhei os comentários, mas tem um aqui da Cristal dizendo que foi bom ter estado aqui, foi bom te ver, Cristal, não te ver, né? Não sabia que você está A aqui. Vânia Plaza também, em seguida, a Vânia Plaza, amiga lá do Fórum Animal, Ah, participando e comentando também. muito bem. A Viviane também. E te parabenizar, Rafael. Você faz um trabalho, você e o grupo, né, do MOV, um trabalho muito valioso, um trabalho difícil, né? A gente sabe assim, é difícil porque é um trabalho que dialoga com as fontes, né? Então, claro, dentro do espiritismo, como você disse, talvez a gente possa conversar depois, mas no espiritismo em particular, necessariamente tem que dialogar com Kardec, né? Que tem que dialogar com a codificação. E muitas vezes é um debate difícil de fazer, né? Assim, ele exige, além de comprometimento, ele exige um estudo aprofundado de tudo para fazer as ligações e desenvolver uma argumentação coerente. Uhum. O Reagan, por exemplo, a gente sabe, o Reagan era cristão, né? E ele fez ele escreveu no sentido de procurar justificar trechos do Velho Testamento, né, em, em conciliação com a ética animal. Então, para quem tem uma compreensão religiosa, este é um ponto relevante, né? Se encontrar em paz, tanto com a sua religião quanto com a ética animal. E muitas vezes é um desafio, realmente. Não? Então, vocês aqui no MOB estão construindo, né, e apontando novos caminhos dentro da tradição espírita, e isso é muito relevante, porque além da posição que você tem, que outras pessoas têm, porque são espíritas, claramente a religião é muito influente, né? Ela está na base, né? Ela está na base da cultura, né? Uhum.
Ela é uma base determinante para a cultura, né? Então você vê, a gente pode dizer que a ética animal, ela para crescer mais, né? Ela vai ter que dialogar e, em alguma medida, entrar em enfrentamento com algumas compreensões religiosas, né? Uhum. Porque você vê a maioria, né, das religiões institucionalizadas, das tradições, não incorpora a ética animal, né? Então, assim, é um debate muito relevante e vocês estão de parabéns. Eu, como eu disse, das minhas limitações, procurei desenvolver um quadro da Deep Ecology, mas também não quero que fique aqui uma imagem como de desqualificação da Deep Ecology, sabe? Eu não procurei desqualificar a ecologia Uhum. profunda. Eu procurei pontuar, né, a, aí uma linha condutora, né, da compreensão para fazer a relação com os animais. Então, meus parabéns, meu obrigado também a todos que. E desculpem, Rafael, por ter. E desculpe a todos por ter alongado, ido para uma segunda live, enfim. Desculpe. Antes de terminar, deixa eu falar uma curiosidade aqui. Quero saudar também o padre Paulo César, está participando aqui, já fizemos uma live com ele. E o padre Paulo César, o professor, ele está escrevendo um livro, daqui a pouco vai sair, a gente vai divulgar bastante, fazendo essa análise que você acabou de dizer, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, com a questão animalista, assim como o Tom Reagan fez. Então, estou curioso para ler esse livro. Deixa eu contar a curiosidade rapidinho, bem rapidinho, gente. Quando eu conheci os seus textos, eu lembro que eu te mandei um e-mail porque eu estava querendo construir a noção da ética animal junto com a teoria espírita. Então, eu estava fazendo descobertas, leituras aprofundadas do espiritismo. Eu transito bem no espiritismo desde pequeno, sou espírita, e alinhando a ciência da ética animal, a filosofia da ética animal, da academia produzida ali nos debates, com a questão espírita. E haviam dúvidas ali para fazer isso. Aí eu te mandei um e-mail. Só que depois de um ano eu fui descobrir que o e-mail não foi para você. Foi para o outro Fábio Oliveira. Ah, eu sei, claro. Da UF, O que já fez Fábio, uma que eu live ouvi aqui com falar, vocês, ele é da filosofia, né? de E, filosofia. exatamente. Até para você me ajudar na compreensão, né? Na construção argumentativa. Mas a gente vai voltar a falar disso numa outra live, quando a gente fizer a live sobre o seu artigo, Especismo Religioso, porque ali tem apontamentos muito interessantes que eu tenho me valido para construir junto dos demais membros e membros do MOVE essa argumentação. E a gente está muito feliz de encontrar ali realmente uma possibilidade de construir essa ética animal espírita. Tem muitos textos realmente, sobretudo aqueles da Lavra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, né? Os espíritos que falaram através deles, né? Mais contemporâneos, mais recentes, né? Que nos ajudam a construir realmente essa ética animal espírita, que é realmente um desafio, como você disse. Parabéns, É Rafael. isso, né? É isto. Então, Obrigado. então tá bom. A gente agradece a participação de todos. Todo sábado às 11 horas nós temos uma Move Live e às segundas-feiras, 21 horas da noite, Move Live também. Professor, gratidão e uma saudação franciscana, de um coração franciscano para um coração franciscano. Paz e bem. Pace bene. Muito obrigado, Rafael. Paz e bem, felicidade a todos. Muito obrigado. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.